Olá, Vitor Ferreira falando, caminhando com Cristo, nossa reflexão para esta quarta-feira. Já estamos indo para o meio da semana, quarta-feira. Veja bem, você já imaginou se nós plantássemos, por exemplo, uma macieira e o resultado fosse laranja? Plantássemos qualquer tipo de hortaliça e o resultado fosse um só? Que coisa desagradável, né? Mas, no entanto, né, temos um equilíbrio, né? Nós vemos que o universo funciona perfeitamente, né? Em termos de meio ambiente, né? Todos da natureza ali seguem as leis naturais, né? Uma macieira vai dar maçã, né? E por aí afora, tá certo? Então, há uma obediência natural da natureza. Gostou do termo? Natural e da natureza. Há leis, né? E isto é perfeito. E nós? E quanto a nós? Também estamos sujeitos a algum tipo de lei? Sim. Aí você vai falar assim, eu tenho o Código de Processo Civil, eu tenho o Código Civil, eu tenho o Código de Processo Penal, eu tenho o Código Penal, tá? Mas eu estou muito além disso, tá? Esse temos que obedecer também. Sim, a resposta, né? Além desses terrenos, nós estamos sujeitos a uma lei criada com um padrão de perfeição tal que vai nos levar a uma plena felicidade. Sim. Uma lei que deve ser escrita em nosso coração, para que possamos desfrutar a felicidade que Deus planejou para mim e para você. A Bíblia revela os 10 princípios eternos da lei de Deus, que foram escritos para nos proteger de todo mal. Vamos falar alguns casos. Por exemplo, a importância da lei. Por quem foi escrita a lei? Quem é que escreveu essa lei que eu estou falando? A lei de Deus. Você vai encontrar lá no livro de Êxodo, no capítulo 31, verso 18. Olha o que diz a palavra do Senhor. Foi lá na criação. E tendo acabado de falar com ele no Monte Sinai, deu a Moisés as 2 tábuas do testamento, tábuas da lei, tábuas de pedra escritas pelo dedo de Deus. Então essa lei foi escrita pelo dedo de Deus, né? E o que é pecado? Vamos fazer umas conjecturas aqui. O que é pecado? A Bíblia diz o que é pecado. Em 1 João 3,4 diz: todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei, tá? Nós vamos achar em outros textos que a simples falta de fé, né, é pecado. Tudo que você faz que não provém de fé é pecado, tá? Mas a transgressão da lei é pecado, da lei de Deus. A quem nos conduz essa lei? A quem? A quem? Gálatas, livro de Gálatas, no capítulo 3, versos 24. De maneira que a lei nos serviu de aio para nos conduzir a Cristo, a fim de que fôssemos justificados por fé. A nossa justificação nunca é pelas obras, é pela fé. Nós somos justificados pela fé, tá? Aqui compara Jesus à morte. Também é um tópico interessante. Olha o que diz João no capítulo 11, versos de 11 a 13. Nosso amigo Lázaro adormeceu, mas vou para despertá-lo. Jesus, porém, falava com respeito à morte de Lázaro, né? Nós já vimos aqui em algumas reflexões anteriores que a morte é equiparada a um sono profundo, né?
Então, a pessoa morreu, né? A Bíblia diz, tá? A Bíblia diz, não sou eu, vai passar pelo purgatório, vai... Não, não diz nada disso. Vai para o céu, vai para o inferno, também não diz nada disso. Nós morremos aqui e vamos para o pó da terra, tá? Vamos para o pó da terra. Na volta de Jesus é que nós vamos ser os salvos ressuscitados. Amém. Glória a Deus por isso. Os mortos sabem de alguma coisa? A minha mãe faleceu. Meu pai também já faleceu. E depois do falecimento deles, quantas dificuldades, quantos problemas eu passei na minha vida. E passo. E já pensou se meu pai, que foi uma boa pessoa, minha mãe, que foi uma boa pessoa, estivesse lá no céu e olhando e vendo eu passar dificuldades? Que desagradável, que triste seria, né? Então, os mortos não sabem coisa alguma. Está lá na terra descansando. E vai ser como um abrir e piscar de olhos a ressurreição. Então, para eles, para quem morreu, vai ser isso aqui, né? É um descanso profundo, um sono profundo. O que acontece com a alma? Mas eu tenho alma. Tem. Ezequiel 18,4 explica: a alma que pecar, essa morrerá. A alma é o ser como pessoa e só existe se houver vida. Tá? É a primeira equação matemática. Está lá na Bíblia, logo no livro de Gênesis, né? Tá certo? Devemos consultar os mortos? Pergunta interessante, hein? Será que nós devemos consultar os mortos? Saber o que está acontecendo, o que vai acontecer, se meu pai consegue falar comigo, mandar algum recado, alguma coisa? Olha o que diz a palavra do Senhor em Deuteronômio, capítulo 18, versos 10 e 11. Não se achará entre ti quem faça passar pelo fogo o seu olho, ou o seu filho ou a sua filha, nem adivinhador, prognosticador, nem agouceiro, nem feiticeiro, nem encantador, nem necromante é aquele que fala com os mortos, né? Nem mágico, nem quem consulte os mortos. A esperança dos que morrem confiando em Cristo como seu Salvador é a vida eterna. A morte, como eu disse, é semelhante a um sono profundo, um descanso. A morte não é o fim de tudo. A despedida do ente querido que parte não é definitiva, é simplesmente um até logo. Nós sofremos com a perda, né, de entes queridos, mas é um até logo, né? Daí a importância de estudarmos a palavra para sabermos que aquele ente que faleceu, né, e que vai para o pó da terra, nós vamos nos reencontrar após a vinda de Jesus, né? Isso é importante. É a esperança da ressurreição. Ao ressuscitarmos, teremos um novo corpo, novamente e nova personalidade. Novo corpo, sem doença, sem nada disso. Quando morre uma pessoa querida, temos a natural tristeza humana, mas nosso pranto não será de desespero, pois o justo, ainda morrendo, tem esperança. Provérbios 14, 32. Então, devemos nos consolar com a esperança da ressurreição. Crer em Jesus e perseverar até alcançar a imortalidade que Deus nos dará. Isso você vai encontrar lá no livro de Romanos, no capítulo 2, verso 7. Então, com as maravilhosas promessas de Deus, eu devo crer, confiando em Cristo, mesmo que morra, um dia terei vida eterna. É a promessa de Cristo, está na Bíblia, tudo se cumpre. E nós estamos no fim do tempo do fim. O tempo da graça está por findar.
Então a hora é agora de nos convertermos dos maus caminhos, dos maus pensamentos, das más atitudes e nos voltarmos a Deus contritos, com o coração renovado pelo Espírito Santo. E é isso que eu desejo para você, para toda a sua família. Que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo entre no seu coração e fique permanentemente na sua vida.